Olá pessoal, estamos iniciando o programa Alegria de Viver e é muito bom estarmos aqui reunidos em mais uma semana, fazendo leituras, comentários acerca do livro de Humberto de Campos, através do nosso querido Chico Xavier. Esta obra é o Cartas e Crônicas, esse livro tão bonito que nós já tivemos oportunidade de conhecer vários capítulos e vale a pena, se você não conhece, é a primeira vez que está entrando, conhecendo o programa, volte lá, assista, porque temos histórias muito belas que chegaram até nós através do nosso querido Chico Xavier. Então, são informações interessantes do plano espiritual, coisas que o espírito Humberto de Campos pôde vivenciar, passagens que ele pôde viver, pessoas com as quais ele teve contato e assim ele obteve a permissão de escrever e trazer, enviar a nós essas informações. Então, por isso, nós temos feito no nosso programa aqui, Alegria de Viver, nós iniciamos esta obra, iremos até o final, já passamos da metade do livro e iremos até o final, daremos a continuidade, porque achamos que Humberto de Campos nos traz muitas coisas positivas. Então, fica o convite para você estar conosco, adquira o seu livro e vamos em frente. Eu sou Solange Godoy, junto com o nosso querido André Luiz Ruiz. Como vai, André? Olá, Solange. Olá, queridas irmãs. Naturalmente, tudo que a Solange sempre aqui realça é aquilo que nós desejamos que você sinta no seu coração. Alegria. A alegria de conhecer caminhos novos, a alegria de meditar sobre valores que muitas vezes nós ouvimos dizer, mas nunca pensamos sobre eles, e perceber que é possível, aliás, é muito recomendável que nós possamos aplicar estas questões no nosso dia a dia, na forma de a gente pensar, na forma de olharmos as realidades. O programa da semana passada, que falou do capítulo 24º, cujo título era Respondendo, foi de verdade um tabefe na nossa pretensão de sermos muito desenvolvidos. Humberto de Campos, com todo o seu talento literário, a sua nobreza de espírito, ele colocou as coisas nos seus devidos lugares, falando dos homens que fazem viagens aos mundos fora da Terra, aos espaços escuros com a tecnologia e que não conseguem vivenciar experiências de convivência no mesmo ambiente familiar, são capazes de ir construindo arranha-céus e não constroem minimamente entendimentos com aqueles com quem convivem. Então, isso já serve bastante para a nossa reflexão, nossa autoanálise, porque de verdade, você que está nos assistindo, está buscando algo de bom, está buscando algo de melhor, como nós também buscamos quando lemos estes trechos. E esse buscar não é apenas para guardar numa gaveta, para guardar num cofre, para guardar em qualquer ambiente que você depois, a hora que eu precisar, eu volto e vou ler de novo. Não. Senão é água parada. A água parada fica estagnada, ela apodrece. O que Humberto de Campos nos está trazendo, como vai ser hoje tão bonita a sua explicação, é para tornarmos-nos fontes, não receptáculos. Ser fonte é fluir, é dar seguimento, é abastecer outros, sem pensar se os que vão beber daquele jorro humilde que brota do chão vai ser um animal que vai pisotear a água, que vai enlameá-la, ou se ela vai se perder no meio de folhas secas, ou vai sofrer o obstáculo de rochas poderosas que quererão impedir o seu fluxo. A fonte não se preocupa com nada destes acontecimentos, nem deixa de fluir quando estas coisas ocorrem. A fonte sempre produz, sempre oferece. Diferente do indivíduo que, na condição de receptáculo, quer guardar para si, quer guardar sempre e não deixa que outros matem a sede. Humberto está sempre querendo nos transformar em fonte. O importante é a gente desejar isto. E todas essas histórias são maneiras de abastecer aquele pequenino olho d'água que todos nós somos,
a fim de que outras pessoas também possam beber. E é o que nós desejamos que você possa fazer. Ô Solange, qual que é o capítulo de hoje? Hoje o capítulo é um capítulo bem interessante que se chama Na Hora da Cruz. Então nós vamos ver uma bela história, o trecho da história do Cristo. Na hora da cruz. Puxa, a cruz é um símbolo que, infelizmente, nós perdemos a essência do seu significado. Depois que o homem banaliza todas as coisas, a cruz vira uma joia, vira um efeito de parede, vira uma tatuagem na carne, vira um pingente no pescoço. Mas engraçado, pouca gente quer carregar a sua, já notou? Ninguém quer muito entender por que está sofrendo. A cruz, como sendo o símbolo máximo da vitória do homem sobre ele próprio, sobre a sua dor, sobre até o fenômeno da morte, Jesus a enfrenta sem merecê-la. Porém nós, carregando os sofrimentos que nos são próprios, nós merecemos a nossa. A lei do universo nos coloca na condição de criaturas que precisamos recolher os efeitos de nossas atitudes. Portanto, a nossa cruz, assim chamada como o conjunto de dificuldades, de angústias, sofrimentos que temos que carregar, não pode ser carregada por outro. Porém, será que nós estamos pensando nisto? A gente que gosta tanto de se enfeitar com a cruz, será que a gente já pensou que precisamos aprender a carregá-la, a meditar sobre ela? Porque é a nossa cota. Ela tem o tamanho que nós queremos, é feita do material que nós escolhemos. E quando chega esse momento, nós precisaremos dizer: Senhor, me dá força para carregar a minha, e não me dá a do vizinho, que parece que é mais leve, que é o que a gente geralmente quer, né? Ou então, Senhor, carrega a minha, você que é forte, e me deixa aí do seu lado, vendo você fazer o esforço. Na hora da cruz, vamos ver, Solange? E logo antes da gente iniciar, vou só comentar com vocês, porque logo na primeira frase, nós vamos encontrar uma palavra que é pretório. O mestre se afastou do pretório. O que é isso? Pretório, pretório. Então a gente vai ao dicionário, a gente lá descobre que o pretório era a residência oficial dos cônsules, dos administradores romanos. A gente sabe que os romanos invadiram aquela região onde Jesus estava, e Roma coloca lá o seu cônsul, o seu procônsul para tomar conta da região. E o local onde esse cônsul ficava se chamava pretório. Então nós sabemos, inclusive, que quando Jesus foi julgado, ele foi levado até Pilatos, que era o pretório da época, não é? E lá foi feito o julgamento. Então, para vocês já se situarem mais ou menos na cena. É algo mais fácil de entender, é como se fosse a prefeitura. O prefeito não fica na prefeitura. O procônsul dos romanos ficava naquilo que eles chamavam de pretório. E é onde se decidiam as questões da região, as questões administrativas, como a Solange bem lembrou. E é nesse local que nós encontramos a célebre cena de Pilatos lavando as suas mãos, depois que o povo, entre aspas, escolhe soltar um bandido ao invés de soltar Jesus. Ele então está lá na sua casa, porque os sacerdotes não queriam se manchar com a culpa de terem mandado matar um homem inocente. Eles queriam empurrar essa determinação para a autoridade romana, que aliás já não era bem vista pelos próprios judeus. Mas a autoridade romana, que não queria aceitar também essa mesma increpação, essa mesma acusação de ter matado o inocente, o que faz Pilatos? Para se livrar daquele momento constrangedor, quando ele tinha poder de impedir que isso acontecesse, ele joga para o povo, para o povão, para a massa, que obviamente estava manipulada, como nós vemos isso até hoje acontecer, manipulada pelos interesses mesquinhos, pelo dinheiro que correu à solta ali, pelo isolamento dos que eram partidários de Jesus e só se permitindo entrar aqueles que eram a favor do sinédrio. E Pilatos então diz a eles: olha, a nossa tradição permite que na Páscoa nós soltemos um dos condenados. Aqui temos dois deles, temos o Barrabás,
um malfeitor, um assassino, um indivíduo, todo mundo conhece a sua violência, e temos aqui Jesus que curou todo mundo, que ajudou as pessoas. E quem que vocês querem que seja solto? E eles escolhem soltar Barrabás e mandam crucificar Jesus. Escolhem de novo, entre aspas, né? E esta então é a localidade onde Pilatos estava e de onde, uma vez definida pela massa manipulada, definida essa destinação, Jesus sai para ser levado ao cumprimento da sentença, no caso, a crucificação. Então, como a Solange lembrou, Humberto de Campos está descrevendo este momento na hora da cruz. E ele vai fazer isso ao longo deste nosso próximo capítulo. Vamos acompanhar? Vamos lá. Quando o mestre se afastou do pretório, suportando o madeiro a que fora sentenciado pelo povo em desvario, penosas reflexões lhe assomavam ao pensamento. Jesus começava a meditar sobre: que fizera senão o bem? Que desejara aos perseguidores, senão a bênção da alegria e a visitação da luz? Quando receberiam os homens o dom da fraternidade e da paz? Devotara-se aos doentes com carinho, afeiçoara-se aos discípulos com fervor. Entretanto, sentia-se angustiadamente só. Doíam-lhe os ombros dilacerados. Estamos vendo um Jesus que já foi chicoteado, que não teve tempo de descansar nem de dormir, que já está com uma coroa de espinhos na cabeça desde a noite anterior, que já foi humilhado, cuspido, fantasiado, execrado. Ele já está assim, abatido. E agora tem que carregar um tronco nas costas. Então, doíam-lhe os ombros dilacerados. Não se esqueçam que a primeira medida que Pilatos adotou para tentar acalmar a fúria das pessoas que estavam ali em volta do pretório foi mandar dar golpes de chibata, de um tipo de um açoite nas costas do Senhor, imaginando que isso fosse o suficiente para agora estamos vingados. Então todo mundo ia para casa. Ele estava com isso tentando diminuir a fúria, mas isso só fez acender ainda mais. Então Jesus já está nessa condição dilacerado. O chicote romano, ele era feito de pequenos fiapos de couro trançado e que tinha bolinhas de metal na ponta, pedacinhos de osso. E quando alguém chicoteava as costas de uma pessoa que já não tem por si muita carne, isso não só o couro feria, mas as bolinhas penetravam na carne e quando se puxava, arrancava-se pedaços da pele. Alguns homens que foram submetidos ao chicoteamento no tempo, inclusive no tempo de Jesus, eles tinham seus ossos, dependendo do estado físico, alguns ossos eram quebrados pela potência da chicotada. Ossos das nossas costelas, ossos mais débeis. Então você imagina a violência. Jesus está assim. E agora tem que carregar nas costas até o local em que ele vai ser crucificado o tronco pesado. E Humberto continua descrevendo tudo isso. Vamos ver. Por que fora libertado Barrabás, o rebelde, e ele condenado, ele que reverenciava a ordem e a disciplina? Por quê? Em derredor, judeus irritados ameaçavam-no, erguendo os punhos, enquanto legionários semi-ébrios, embriagados, proferiam maldições. A saliva dos perversos fustigava-lhe o rosto, ele era cuspido, e, inclinando-o para o solo, a cruz enorme pesava. Ó Pai, refletia, avançando com dificuldade,
Que foi que eu fiz para receber semelhante flagelação? Anciãs humildes tentavam confortá-lo, mas, curvado qual se via, nem mesmo lhes divisava os semblantes. Por que a cruz? Continuava meditando agoniado. Por que lhe cabia tolerar o martírio reservado aos criminosos? Lembrou as crianças e as mulheres simples da Galileia que lhe compreendiam o olhar, recordando, saudoso, o grande lago, onde sentia a presença do todo compassivo na bondade da natureza. Lágrimas quentes borbotaram-lhe dos olhos feridos, lágrimas que suas mãos não conseguiam enxugar. Sua visão se turvava e, incapaz de mais seguro equilíbrio sobre o pedregulho do caminho estreito, Jesus tropeçou e caiu de joelhos. Guardas rudes açoitaram-lhe a face com mais violência. Alguns deles, porém, acreditando-o sob irreprimível cansaço, obrigaram Simão, o cirineu, que voltava do campo, a auxiliá-lo na condução da cruz. Ou seja, esta é a hora em que, tendo caído, já com toda a fraqueza estabelecida, por tanto sofrimento que lhe foi infligido, os próprios soldados pegam alguém que está ali vendo aquele espetáculo horroroso, um homem forte, alguém que estivesse com saúde para aguentar, carregar um tronco ou a estrutura de madeira, e ordenam que ele faça a sustentação para que aquele homem possa chegar ao final vivo, ao invés de ser massacrado pelo peso da própria cruz que tinha que carregar. Este é Simão chamado o Cirineu. Por que ele é o Cirineu? Porque ele vem de uma cidade chamada Cirene. Simão Cirineu. Do mesmo modo que conhecemos Jesus de Nazaré, porque Jesus veio de Nazaré, como Judas da cidade de Cariotes, que é a cidade de onde Judas veio, o chamado Judas Iscariotes, ou a Maria Madalena, que na verdade é a Maria de Magdala, a cidade de Magdala. Simão, o Cirineu, que era o homem que vinha da cidade de Cirene, foi intimado, sob a ameaça do centurião, a levantar a cruz e carregar, ajudando Jesus a seguir o seu destino. Então, os soldados o obrigaram. E se você não viu, veja, tem um filme belíssimo chamado A Paixão, do diretor Mel Gibson. Ele retrata muito bem essa passagem do Cristo. Então, constrangido, o lavrador tomou sobre os ombros o terrível instrumento de tortura e só então conseguiu Jesus levantar a cabeça e contemplar a multidão que se adensava em torno. Era o espetáculo, era a coisa constrangedora, era a vergonha e certamente isto também era ruim, porque todos aqueles que estavam ali, boa parte deles, Jesus tinha curado, Jesus tinha abençoado em alguma situação, Jesus tinha ensinado em algum momento, falando do reino de Deus, sem contar que os próprios seguidores de Jesus estavam ausentes. Seus amigos mais próximos não o acompanhavam, com exceção, obviamente, do esforço de sua mãe e de João, o apóstolo amado, João, que vai ser depois o João Evangelista, que por ser um garoto, com seus 17 anos de idade mais ou menos, não era assim uma ameaça aos centuriões que deixavam que ele acompanhasse a mãe de Jesus. Tirando estes que são os que estavam aos pés, ou próximo do caminho doloroso, os demais estavam todos afastados, com medo de represálias. Mas Humberto continua nos contando. E observando a multidão irada,
Oh, sublime transformação! Notou que todos os circunstantes estavam algemados a tremendas cruzes invisíveis ao olhar comum. Aí veja que interessante. Jesus vem meditando, como nos conta Humberto de Campos. Jesus vem colocando o porquê, quanto tempo vai levar para essas pessoas poderem deixar-se tocar pela fraternidade, pelo reino da paz. E nesse estado, assim que já não tem mais o peso a ser carregado sozinho, diz Humberto que Jesus começa a divisar as pessoas à sua volta, vendo-as de outro modo. Talvez por fazer essa referência ao Pai, que é a quem ele está servindo, inclusive na hora difícil, o Pai lhe permite visualizar ou vislumbrar com mais clareza, agora sem o incômodo pesado do madeiro, que aquelas pessoas que estavam todas ali, algumas cuspindo, outras rindo, outras increpando de acusações injustas, todas elas estavam presas a cruzes que elas não viam. Ou seja, não era só Jesus que estava carregando uma cruz de madeira, que não era dele. Todos os que estavam à sua volta carregavam cruzes que lhes pertenciam. E então o Senhor vê essas criaturas aflitas, sem que se dessem conta de que realmente estavam presas, já crucificadas em vida, pelo tempo que a vida lhes duraria. E aí então Humberto vai começar a descrever estas cenas. Vamos ver, Solange. O primeiro que pôde analisar particularmente foi a Joabe, o cambista, velho companheiro de Anás nos negócios do templo. Ele se achava atado ao lenho da usura. Vociferava aflito, escancarando a garganta sequiosa de ouro. Não longe, Apolônio, o soldado da corte, mostrava-se agarrado à enorme cruz da luxúria, repleta de vermes que roíam a alma, que lhe devoravam o próprio corpo, cheio de doenças. Calebe, o incensador, berrava frenético. Entretanto, apresentava-se preso à cruz do remorso por homicídios ocultos. Amós, o mercador de cabras, arrastava a cruz da enfermidade que o forçava a sustentar-se em vigorosas muletas. José de Arimateia, o amigo generoso que o seguia discreto, achava-se preso ao frio lenho dos deveres políticos. E Nicodemos, o doutor da lei, junto dele, vergava mudo sob o estafante madeiro da vaidade. Todos estes eram criaturas que estavam ali xingando, estavam ali esbravejando contra Jesus, mas estavam carregados de culpas que eram verdadeiras cruzes de chumbo. Na condição de vaidade, na condição de doenças produzidas pela luxúria, pela sexualidade depravada, na usura, no apego aos bens da matéria, no peso das funções públicas, em que a pessoa não pode dizer o que ela pensa, nem pode tomar uma atitude sob pena de perder o cargo. Então, todas estas pessoas estavam carregando cruzes atrozes e Jesus as vê agora desta maneira. E Humberto continua nos explicando. Todas as criaturas daquele estranho ajuntamento traziam consigo flagelações diversas. O mestre as reconhecia, acabrunhado. Eram cruzes de ignorância e miséria, de revolta e de concupiscência ou cobiça, de aflição e de despeito, de inveja e de iniquidade, de injustiça. Tentou concentrar-se em maior exame, contudo,
Contudo, piedosas mulheres em lágrimas acercaram-se dele de improviso. Solange, repete essa frase aí. Tentou concentrar-se. 3, 2, 1, valendo. Tentou concentrar-se em maior exame. Contudo, piedosas mulheres em lágrimas acercaram-se dele de improviso. Nós estamos vendo que essas mulheres, elas eram as que seguiam Jesus, porque as mulheres não eram uma ameaça. Os homens representavam talvez um risco para os legionários. Porém, as mulheres não tinham força física, não tinham senão a função maternal naquela época, e elas não contavam, segundo as ameaças possíveis, como verdadeiras ameaças. Elas eram apenas chorosas, elas lastimavam ou elas gritavam, mas isso não fazia diferença. Então, essas mulheres acompanhavam Jesus. Nós temos passagens na Bíblia em que algumas mulheres tentam consolar o Senhor. Temos a figura de Verônica, que coloca um véu sobre o rosto do Senhor, segundo a tradição religiosa, que teria recolhido na aparência física daquele sangue o rosto de Jesus como a resposta a esse gesto de carinho que ela havia feito naquele instante. Mesmo a mãe de Jesus não podia se aproximar muito dele, mas ela o acompanhava com o amparo de João. E agora ele está falando dessas que choravam, que era o que as mulheres podiam fazer. Todas as mulheres, na época, eram muito atraídas, sobretudo aquelas mulheres que tinham já noções espirituais mais profundas. As mulheres eram mais sensíveis do que os homens e elas então se deixavam tocar mais pelas belezas do reino de Deus. E muitas estavam próximas a Jesus, ouvindo-lhe os conceitos. E, obviamente, vendo aquele homem tão bom, tão generoso, tão disposto a ajudar em todas as condições, padecendo cruelmente por uma coisa que ele não tinha feito, como se de verdade ele tivesse sido flagrado cometendo algum crime sem ter sido realmente um criminoso, o máximo que elas podiam era lastimar. Elas não tinham nenhuma organização para se revoltar, não tinham forças, nem armas, nada disso. E elas então, nesta fase, conta-nos Humberto de Campos, estavam acompanhando essa via dolorosa, seguindo o cortejo, vendo Jesus padecer dessa maneira. E é aí que nós vamos voltar ao texto de Humberto. Vamos lá. Elas se aproximam dele de improviso. Senhor, que será de nós quando partires? Gritava uma delas. Senhor, compadece-te de nossa desventura, suplicava a outra. Senhor, nós te lamentamos. Mestre, pobre de ti! Todas elas estavam ali, lastimando esse destino tão cruel a que o destino ou as circunstâncias tinham levado Jesus. O Cristo fitou-as admirado. Todas exibiam asfixiantes padecimentos. Viu que entre elas Maria de Cleofas trazia também cruz, a cruz da maternidade infeliz, dolorosa. Devia ser mãe de alguma criança muito aflita. Viu que Maria de Magdala chorava sob a cruz da tristeza e que Joana de Cusa, que viera igualmente às celebrações da Páscoa, estava sofrendo sob a cruz do casamento infeliz. Chicotes lamberam-lhe a cabeça, coroada de espinhos. A multidão começava a mover-se de novo. Era preciso caminhar. Foi então que o celeste benfeitor, acariciando a própria cruz que Simão passara a carregar, sentiu nela um precioso rebento de esperança, com que o Pai amoroso
lhe agraciava o testemunho, a fim de que as sementes da renovação espiritual felicitassem a humanidade. E, endereçando o compassivo olhar às mulheres que o cercavam, pronunciou as inesquecíveis palavras do Evangelho. Todas estavam ali chorando, todas estavam lastimando, todas se sentiam na condição de infelizes pela infelicidade de Jesus. Porém, Jesus, veja só o que ele vai dizer. Mas o que é o significado? Nós conhecemos no universo as leis que a doutrina espírita nos traz e sabemos que todos nós vamos receber de acordo com o que nós semeamos. A lei de causa e efeito, ou de ação e reação, como também muito bem nos explica o espírito André Luiz numa obra com este título, escrita através de Francisco Cândido Xavier, Ação e Reação. Esta lei faz com que cada pessoa receba aquilo que semeou, aquilo que fez. E nesta condição, estamos vivenciando uma situação dolorosa, porém que ninguém poderia atribuir a Jesus o fato de ele ter produzido o mal para receber o mal. Naturalmente, se essa é a lei que entrega a cada um segundo suas obras, ninguém poderia imaginar, nem Jesus estaria sofrendo por obras malignas que ele nunca as havia feito. Portanto, o que nós encontraremos aqui na fala de Jesus é justamente a diferenciação entre o sofrimento por culpas, o sofrimento expiatório, o sofrimento em decorrência de atos ruins que nós praticamos e o sofrimento por amor. São dois. Você que é mãe, você que é pai, não pode negar que você sofre desde que seu filho nasceu. É um sofrimento que não derrama lágrimas, é um sofrimento que não causa, às vezes, um mal-estar físico, mas é um sofrimento da preocupação, é um sofrimento da angústia, é um sofrimento do receio, é um sofrimento de sacrificar-se para que seu filho tenha o que comer, tenha o que vestir, tenha condições de estudar. É um sacrifício que às vezes nem o filho percebe, porque geralmente pais fazem esse sacrifício sem mostrá-lo. O filho colhe o fruto doce, mas não imagina quanto este fruto pesou nos galhos que o sustentaram. O peso do que os pais produzem nunca é, muitas vezes, reconhecido pelos próprios filhos. Então, o que Jesus está dizendo é exatamente isto. Mulheres, esse sofrimento que eu estou suportando é um sofrimento que eu estou passando por amar vocês. Eu estou vivo. E, inclusive, há um outro trecho das Escrituras em que o Senhor compara ele ao tronco da vinha e os seus discípulos aos ramos. Lembrando que Deus é o agricultor que cuida do vinhedo, ele é o tronco, é a cepa, e os seus discípulos são os ramos. E ele faz essa referência para lembrar aos discípulos que é justamente nos ramos que os frutos aparecem. Apesar de eles estarem dependendo da seiva que o tronco fornece, é lá na ponta, nos ramos, em que cada um vai encontrar a uva frutificada. Porém que, em outras passagens, o Senhor diz que o agricultor que encontra um ramo seco que não serve para produzir, ele o corta e joga no fogo. Quem cuida do vinhedo, ao descobrir que tem um ramo que está morto, porque não produz nem folha nem fruto, ele corta este ramo para que este ramo não venha a roubar vitalidade da vinha.
é o lenho seco, é o ramo que não produz. E com base nessa imagem, nós vamos entender aquilo que o Senhor está falando ao responder a essas mulheres chorosas, como se elas estivessem lastimando Jesus. Por que, Jesus, você, o que estou fazendo com você? Você não merece. Então Jesus se vira para elas nesse instante e fala aquilo que algumas pessoas até hoje não conseguem compreender. Por que ele disse isso? Vamos ver o texto, Solange? Filhas de Jerusalém, não choreis por mim. Chorai antes por vós mesmas e por vossos filhos, porque dias virão em que direis: bem-aventurados os ventres que não geraram e os seios que não amamentaram. Então clamareis para os montes, caí sobre nós, e rogarei aos outeiros, às colinas, cobri-nos, porque se ao madeiro verde fazem isto, que se fará com o lenho seco? Jesus é o madeiro verde, é o tronco, é onde corre a seiva, é aquilo que no vinhedo é útil, porque é a razão da existência daquela árvore. Pois, se estes homens agridem o vinho, o vinhedo que está vivo, que está dando fruto, que está verde, que é a função de produzir, imagina o que essas criaturas farão ao lenho improdutivo, aos homens e mulheres que não fizeram nada de bom. E aqui Jesus faz a diferença então entre o amor que se sacrifica para ajudar e aqueles que têm culpa, aqueles que produzem o mal. Os homens e as mulheres que estão ali chorando, eles estão comprometendo com o crime de matarem um inocente. Porque é isso que está acontecendo. Para eles, a lei de causa e efeito vai cair sobre o comportamento de todos eles. Jesus explica então desta forma: mulheres, não chorem por mim. Eu não tenho culpa. Eu estou sofrendo porque as amo. Porém, o mal que estão me fazendo vai cair sobre vocês e sobre seus filhos. Porque é consequência do ato indigno ter que pagar por ele. Chorais por vós e por vossos filhos, estes que estão cometendo essas atrocidades, porque sobre eles vai cair, sobre eles vai recair a responsabilidade de terem produzido a morte de um justo, de um inocente. E então, vocês haverão de pensar: que tipo de punição vai esperar aqueles que nesse momento estão participando desta cena dantesca, causando este crime horroroso? Se a Jesus, que é o lenho verde, estas coisas se dão com a crucificação brutal, imagina aos inúteis, aos maldosos, aos indiferentes, aos que estão aqui tripudiando sobre a dor do Divino Mestre, o que não haverá de acontecer. Por isso que elas dizem: bem-aventurado será a mulher que não tiver gerado nenhum filho para fazer o que estão fazendo, ou que os seios não amamentaram nenhuma criança, dando vitalidade para eles se tornarem esses seres abjetos, que condenaram, que gritaram, que cuspiram para que o Senhor fosse assassinado, porque uma vez que alguém faça isso, esta pessoa se compromete com o que fez, no mal. E é isto que o Senhor lhes diz. Esta é a pena que vocês devem lastimar. A daquilo que vocês estão agora cometendo como responsabilidade para resgatar. Jesus, porém, está lá por amor, não porque ele deve. Ele está como um professor que vai aos igarapés de uma região remota, passar fome, suportar o calor, a intempérie, a picada dos insetos, suportar a falta de conforto para educar, a ensinar a ler e escrever aqueles pobres homens que nunca viram um professor na vida.
Ele não está fazendo isso porque está esperando dinheiro do pagamento. Está fazendo isso porque quer ajudar. Agora, se aqueles seres dali matam esse professor, o esfolam vivo, puxa vida, que coisa terrível deverá pesar sobre cada um destes, não é, Solange? Eu me lembro que Kardec faz uma pergunta aos espíritos, qual é o modelo? Eu não vou saber aonde está a pergunta, talvez você saiba para me ajudar. Qual 625. Qual é o modelo 625 do Livro dos Espíritos. Que nós... qual é o espírito que pode nos servir de guia e modelo aqui na Terra? E os espíritos respondem, vede Jesus. Qual é o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e de modelo? Questão 625 do Livro dos Espíritos. E a resposta é assim, só essas duas palavras. Vede Jesus. É o guia mais, o modelo mais perfeito, o tipo mais perfeito que serve de guia e de modelo. Quem fez isso com Jesus, fez com o guia, o modelo mais perfeito, que seria aquele que Deus enviou para ajudar as pessoas a encontrar seu caminho. E como ele sempre nos dá os exemplos, porque apesar disso tudo, ele carregou uma cruz, ele carregou a sua cruz. Então, o exemplo que ele nos dá de renúncia, de amor, como disse o André, amor às pessoas, amor a nós, esse sacrificar-se pelos seus amigos, porque não são parentes deles, não eram, né, de sangue, não havia nenhuma ligação. Jesus se sacrifica por todos, cura todos, faz a bondade, ele é o exemplo, é o modelo, é o guia, e apesar disso tem que carregar a sua cruz, leva essa cruz. E nós vimos que cada um de nós, então, como cada um daqueles que estavam ali naquela plateia, também tinham a sua cruz. Jesus fala, quem quiser me seguir, eu não vou tirar a cruz de vocês para que vocês me sigam e eu vou pegar a cruz de vocês para mim. Não, se você quiser me seguir, você pegue a sua cruz e me siga. Pegue a sua cruz cada dia, diz Jesus. Todo aquele que quiser vir depois de mim, pegue a sua cruz todo dia. Renuncie a si mesmo e me siga. São 3 coisas. Isso. Pegar a cruz, seja a cruz da doença, a cruz da pobreza, a cruz da dificuldade moral. Renunciar a si mesmo. Você não tem mais então os seus sonhos, você não quer mais ser o feliz, ser o bonito, ser o famoso. Renuncie a você mesmo. E aí, depois disso, sem reclamar do peso da sua cruz e sem achar que você está sendo obrigado a fazer estas coisas, vem e me segue. Sobe o morro do dia de sol quente, tome a chuva para chegar lá no barraco, passe frio para que o seu agasalho esquente um aflito. Segue Jesus. É isso que a Solange está lembrando. E que a maior parte daquelas pessoas não queria, não é mesmo? Preferiam deixar Jesus carregar uma cruz que não era dele, mas se esqueciam que diante da lei, e é isso que Jesus tenta fazer no final da vida, crucificado, Jesus pede que Deus perdoe aqueles homens, porque eles não sabiam o que estavam fazendo. Jesus ainda advoga em favor dos malfeitores, usando a ignorância da lei como um atenuante para o peso imenso que um ato de crueldade como esse estaria repercutindo sobre todos os que praticaram. Jesus pede isso ao Pai. Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Que amor, não? Nossa! Até o último momento, ele serve de exemplo. Ele coroa, com mais uma atitude, ele coroa, trazendo essa possibilidade, esse pedido de perdão a todos nós. É muito bonito, né? Uma bela história de Humberto de Campos. Nosso tempo está esgotando. Isso. E a gente espera você no próximo programa Alegria de Viver, não é, Solange? É isso mesmo, no próximo Alegria de Viver, agradecemos a sua participação. Não deixe de curtir, compartilhar e nós nos vemos no próximo Alegria de Viver. Tá bom? Não é? Abraço para você. Tchau. Beijo.